Ele está de volta. É o doutor Thomas Iwasaki, psicólogo. Ele está aqui no estúdio conosco mais uma vez. Nós vamos bater um papo muito, como sempre, a vinda dele aqui é muito interessante, muito esclarecedora. E hoje a gente vai abordar o assunto que é como manter relacionamentos saudáveis em tempos de superficialidades. Olha, nesse dia 12 de junho, Dia dos Namorados, esse assunto aqui vem a calhar porque tem muita gente sofrendo com o seu relacionamento, né? Com o seu parceiro, a sua parceira. Doutor, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez à Imprensa FM. Boa noite, eu que agradeço, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Eu nem me sinto entrevistado, me sinto em casa aqui, batendo um bate-papo com vocês e trazendo informação aqui pro ouvinte. Vamos definir primeiro superficialidade aqui nesse relacionamento. Tem gente que... o que seria esse relacionamento com superficialidade? Tá, vamos lá. Deixa eu só mandar um beijo pro meu namorado, que hoje é dia dos namorados, é minha esposa, claro. Já tem 8 anos aqui de casado, 3 filhos, então tem que mandar um beijão pra ela. Com certeza. Beijo, meu amor, Natália. É um merchan aqui, né? Nunca fiz isso, tá ouvindo, primeira né? vez. Não, deve estar. Tá sintonizado. Vamos lá, legal. Superficialidade. O que acontece? De fato, eu atendo toda semana pessoas passando por um divórcio. E sofrendo muito, né? Que era o sonho, tem filho, anos envolvidos, né? Esses dias eu vi um empresário falando assim, você quer o caminho pra você ficar pobre? Divorcie. Mais pobre ainda, divorcie a segunda vez, né? Porque vai dividindo o patrimônio ali pela metade. Então, por isso que eu falo, terapia sai barato se você comparar com o prejuízo que é de não fazer uma terapia, hein? Então, assim, realmente, relacionamento cada vez mais é um desafio para a sociedade, para nós. Nós tínhamos uma coisa antigamente que era... Os pais preparavam os filhos pro casamento. Então você falava assim, tô interessado em tal pessoa. Aí o pai perguntava, de qual família? Qual sobrenome? Por quê? Porque é cidade menor, então você já conhecia qual era o padrão comportamental. Então, você conhece esse rapaz? Então assim, eu já ia saber qual que era o padrão comportamental se ele se alinhava com os princípios e valores da nossa família. Isso. Então, o que a gente preservava ali eram os valores da família. Então, a gente perdeu isso. Então, os pais deixaram de preparar os filhos para o casamento e começaram a preparar simplesmente para o mercado de trabalho. Então, agora, todos os pais têm uma única coisa na cabeça, que é o quê? Vou trabalhar muito para colocar meu filho numa boa escola, para que ele entre numa boa faculdade e tenha sucesso na vida. Sucesso na cabeça desses pais é sucesso financeiro. Então, o que eu mais atendo hoje são jovens bem-sucedidos, médicos, engenheiros, advogados, incapazes de constituir família e criar filhos. Porque eles não estão sendo mais preparados para isso, não é mais uma prioridade a família. Então, nós estamos conseguindo fazer o que a França não conseguiu em 200 anos, envelhecer a sociedade. Nós éramos conhecidos como uma nação de jovens, agora nós estamos indo para uma fase de nação cada vez mais idoso. Por quê? Porque nós estamos deixando de ter filho. Se eu perguntar pra qualquer uma aqui quantos filhos seus avós tiveram, no mínimo uns 10, 8. Eu atendi um paciente que eram 15 irmãos, o total 16. 19. 19? Mentira. 19 era minha avó. Você bateu recorde. Bateu recorde agora. Então, assim, por quê? Antigamente, você ia ter um filho e ele era visto como algo que ia trazer bênção pra família. Mais um pra trabalhar, pra ajudar. Então, a expectativa era grande nesse filho. Hoje, o filho vai nascer, o pai já faz conta. Meu Deus, filho custa muito caro, deixa eu fazer a conta aqui. Agora pensa, o menino nem nasceu e já tem dívida. Então, assim, é um desafio, né? Mas vamos focar hoje, em vez de criação de filhos, em relacionamento mesmo, porque é o nosso foco hoje no Dia dos Namorados. Que a gente possa entregar ferramentas aqui. Então, de fato, essa superficialidade é de autoconhecimento. Então, quando eu não tenho autoconhecimento, não sei meus gatilhos, minha criação, meus traumas... Todo mundo que casa, ele casa com a expectativa que o outro vai sanar tudo aquilo que ele quer. Principalmente as mulheres. Se eu tive privação, se eu vim de uma família que não me proporcionou tudo aquilo que eu queria, meus sonhos, viagens, bens materiais, já vou procurar um marido que vai proporcionar isso pra mim. Meu príncipe encantado. Meu príncipe encantado. Ou se não, tem muitas mulheres que passam pela síndrome da Bela e a Fera. Que é muito comum. Qual que é a síndrome da Bela e a Fera? Eu vou pegar um homem que é meio desajustado, uma fera, e vou transformar ele num príncipe. Pigmalião. E aí é o grande desafio, porque ela nem sempre vai conseguir isso daí, vai acabar frustrada, porque não é função dela transformar o namorado ali num príncipe. A função dela é entender, igual eu tô falando, os princípios e os valores que ela carrega para ver se alinha. Então, quem é a pessoa mais interessada
pra que seu relacionamento dê certo? Seus pais. Deveria ser, pelo menos, né? São as pessoas que se empenharam em te educar, gastaram dinheiro, tempo e energia. E o filho deveria ser o bem mais precioso dos pais. Então, a ideia antigamente era que quem preservava a honra da mulher era o pai. Então vocês sabem disso. Se alguém chegasse ali e dormisse com a menina, tirasse a virgindade da menina e tivesse um pai ali, ele pegava uma arma. Ou você casa, ou você morre. Isso. Quantas histórias a gente escutou do cara casando ali com o pai, com Verdade. o Casando sogro na ali marra, obrigando. casando na marra que falava. É, né? porque Na polícia. ninguém desonra essa família. Ninguém desonra essa família. Doutor, mas há hoje, né, lamentavelmente, pelo menos na minha ótica, essa geração que tá aí, essa moçada aí, não tem mais reverência com os pais. Às vezes o pai vai aconselhar, a mãe vai aconselhar, o rapaz ou a moça fala, não, mas você não deixa a minha vida, não, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Só quer interferir até no meu namoro, né? Então, aí foi como é que é isso? Foi a desconstrução. Aí o Isso. que acontece? Como é que as novelas se davam na nossa época? Presta atenção. Elas se davam assim, o pai tava quebrando, aí ele tava com dívida financeira, aí tinha uma filha mais nova, bonita, aí ele procurava um cara que tivesse dinheiro pra entregar a filha pra que ele saísse da dívida. E aí ele acabou transformando uma coisa que era pra ser por amor, por recurso financeiro. Negócio, né? E aí as novelas era como? A filha fugindo com um jovem que ela amava pra não casar com o cara que o pai queria. Isso. Então isso começou a entrar no inconsciente da sociedade e elas começaram a entender que os pais queriam um interesse naquilo e não que eles estavam preocupados com o casamento da filha, com o bem dela. O ideal era que o relacionamento fosse tão bem alinhado entre o pai e a filha, que a filha ia propor alguém, e os pais que conhecem a filha, criaram ela, vão conhecer a pessoa e vão falar, olha, de fato, essa pessoa se encaixa com você, eu conheço seus piores dias, ela vai conseguir lidar com seus piores dias. Não conheço sua maneira de lidar, de conviver. Então eu vou conhecer aquela pessoa para ver se vocês estão aptos a casar. Porque os pais, o que acontece? Quando a gente tá gostando de alguém, a gente é afetado emocionalmente, não tem jeito. Você tá gostando, você passa pano pra um monte de coisa, né? Quer mostrar só sua melhor parte. E os pais que não estão afetados por gostar, eles vão olhar de uma maneira mais lógica e criteriosa. Não vão estar ali naquele frufru, né? Vem naquela ilusão, naquele sonho. Eles vão estar olhando de maneira bem pragmática. Olha, eu conheço minha filha, tô conhecendo você. Eu sei o quanto de casamento é difícil. Então, não, pode casar. Esse moço aí, ele vem de uma família boa, vocês vão dar certo. Não casa porque vocês não vão dar conta de superar. E quantos casais casaram contra os pais e deram errado? Eu conheço vários. E a figura, eu até brincava esses dias com a figura feminina, a figura da mãe e a figura do pai, né? Isso vai contar muito também, porque o pai, ele tem aquele sistema mais protetor, Sim. que é proteger o tempo todo. Sim. De agora até o final da vida eu te protejo. Sim. Eu te criei, então a gente está sempre protegendo. A gente fala para nossa esposa, olha, cuidado, protege ela, não deixa ela cair. Ó, aí ela vai cair. A mãe não, a mãe já é mais amor, né? Mas, né? Isso também influencia nessa parte de querer que a filha siga sempre protegida. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Igual eu tô falando, né? A gente não pode generalizar. Existiam pais que estavam quebrando e davam seus filhos em casamento para homens que estavam com um poder aquisitivo melhor? Tinha, mas era a maioria? Não. O problema é quando eu generalizo. Isso. Aí eu começo a generalizar e vira um problema. Então a sociedade perdeu a capacidade de contextualização. Então a gente vê umas coisas na internet e quer copiar, sem saber se aquilo se contextualiza para nós. Nós já temos, doutor, famílias, né? São muitas, né? Constituídas, né? Mas onde é notório, né? Esse esvaziamento, é notório também esse distanciamento, né? Principalmente entre os cônjuges, né? Agora eles estão casados na lei, né? Tem compromissos sociais, compromissos com a família, às vezes até com a igreja, né? Até com a comunidade. Muitos. Agora esse problema, ele é reversível, ele pode ser consertado, não é? Porque tem gente que fala, não, começou errado, vai terminar errado, aquela coisa toda, aquela superficialidade. Mas tem ferramentas, né? Para o casal se acertar, mesmo depois de um início de relacionamento conturbado, prejudicial? Tem, se ele conseguir quebrar a dureza do coração, né? O grande problema aí é a dureza do coração, enrijecer o orgulho, a vaidade, né? Se a pessoa tiver a humildade de entender que ela não teve as ferramentas necessárias, porque a pessoa sempre vai julgar com tudo que ela viveu. E aí ela pensa que tudo que ela viveu deu errado, que ela já tentou tudo e deu errado. Teve um caso que foi muito triste que eu acompanhei, o cara ligou pra esposa e falou assim, não vamos separar, tem mais alguma coisa que eu possa fazer pra que a gente não separe?
você sabe que eu vou até as últimas consequências. E ela falou, não, a gente já tentou demais. Chegou no limite. Bom, e não tinha chegado no limite, é o que eu tô falando. Isso. Tinha outras ferramentas que ela não conhecia. Só que, por eu não conhecer, eu não sei o que é possível. Porque tem aquela figura, né? Até tem na literatura, não, o fulano e a fulana estão vivendo de aparência. Eles não têm mais nada de cada casamento. Vez mais, tem isso. Cada vez mais tem essa superficialidade que você vê influências na internet ensinando sobre casamento. Daqui a pouco você vai ver, não é casamento coisa nenhuma. Eu já vi psicólogos, né? Não vou citar nome, mas já vi psicólogos dando curso de como manter um relacionamento do zero que nunca conseguiram manter um relacionamento. Então esse é o nível que nós estamos vivendo de superficialidade. Então a gente precisa mesmo fazer uma autoanálise para alinhar as expectativas de como funciona o casamento. Aonde que as culturas funcionam melhor o casamento? É aonde a família prepara os filhos para o casamento e não só prepara, mas continua acompanhando. Então vou pegar a cultura judaica, por exemplo. Por que o índice de divórcio é baixíssimo? Porque primeiro eles preparam as esposas para a função de esposa, o marido para a função de marido. Quando eles se alinham, quando um ou outro erra, não precisa ficar naquela guerra do marido ter que apontar o defeito da esposa ter que apontar o defeito do marido. É a comunidade ali que mostra. Se a mulher errar, a mãe, a tia, as amigas aqui, você tá errado, você tem que consertar isso e isso. E se o homem erra, a mesma coisa. Então eu preciso de pessoas de fora para dar amparo. Tem muito aconselhamento, né, ali. Então eu preciso de amparo. Então assim, fica solto os dois lá, sem ferramenta, só com ilusão e sonho, a tendência é dar errado. Por quê? O emocional, ele oscila demais. Tem hora que eu tô bem, tem hora que eu tô mal. E aí eu coloco no outro a necessidade de me fazer sentir bem o tempo inteiro, vai dar errado. Eu uso muito uma piada aí de pastores, né, que reúnem uma mesa de pastores muito mais maduros, assim, e um pergunta pro outro, nossa, mas 50 anos de casado? E o senhor nunca pensou em divórcio? Ele falou assim, não, divórcio não, Deus proíbe o divórcio. Mas assassinato todos os dias. Tá, meu Deus. E é bom que o doutor Thomas, ele é pastor, viu, gente? Ele é obreiro. Tá tudo certo. Bom, doutor, o contexto socioeconômico, né? Ele chega a influenciar, né, nos relacionamentos conjugais, né? Pessoa, aquela ideia de ter, né, ao invés de ser, né, de buscar meios, né, de sobrevivência mais confortáveis, né? Isso pode influenciar na vida conjugal? Como é que é isso? Você tocou no ponto crucial, ainda bem que você tocou nesse ponto. Exato. Infelizmente, hoje em dia, a sociedade está superficial e isso está afetando. Então, eu atendo um caso e eu aplico alguns testes. Então, teve um caso de um empresário bem-sucedido que eu perguntei o que ele mudaria na família dele de origem, que ele nasceu. E ele falou assim, dinheiro. Eu queria que meus pais tivessem mais dinheiro. Por quê? Porque meu pai quebrou e por ele ter quebrado, minha mãe largou ele. E aí a gente teve uma família destruída. Então eu foquei na minha cabeça desde pequeno ganhar dinheiro. E aí ele ganhou muito, ele cresceu, virou um empresário da área de streaming e tinha mais de 30 funcionários na empresa dele, ou seja, estava bem estruturado financeiramente, mas estava no terceiro casamento com o terceiro filho. Ou seja, ele estava pior do que a família de origem, com sérios problemas com os filhos. Porque ele achou, a criança interna dele achou que o problema era falta de dinheiro, mas não era. Uma mulher que larga o marido quando ele quebra é porque ela estava com ele por interesse. Eu conheço vários casais que passaram por fases difíceis econômicas, mas se mantiveram juntos e deram a volta por cima. Sofreram vários, juntos, né, e venceram. Vários. E isso fortaleceu o vínculo deles. Só que a criança dele interna, na época, não tinha maturidade para entender isso, então ela julgou que era o dinheiro. E se comprovou errado, porque se fosse o dinheiro, ele estaria no primeiro relacionamento. Ele estava no terceiro. 3 famílias destruídas, porque ele achou que o dinheiro ele iria solucionar. Os casamentos hoje duram tão pouco porque as pessoas já casam pensando que podem separar a qualquer momento? Não tem mais aquele compromisso, digamos assim, dizer, não, peraí. Questão moral, né? Questão moral. Que vão falar de mim. Exato. Tudo isso, até o senhor até abordou algumas questões, né? Tem a igreja, tem a família, tem o julgamento da sociedade. Não tem nada disso. Eu caso, mas se não der certo, semana que vem nós separa e vai embora e segue, vida que segue. Nós precisamos entender uma contextualização cultural, tá? E de novo, né? A gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso diferente, né? Claro. Mas assim, culturalmente, o que vem acontecendo? Então, antigamente,
as mulheres se mantinham casadas mesmo infelizes porque era mais difícil a vida externa. Então, mulher divorciada não tinha emprego, era a coisa mais difícil. Então, às vezes... A própria família rejeitava, rejeitava. Hoje em dia não, né? Hoje é o oposto. A menina engravida, todo mundo faz festa. Antigamente expulsava de casa. Eu atendo clientes que já são mais velhos e na época expulsaram de casa. Hoje faz festa. Então você vê como é que a sociedade muda. Tô olhando meu netinho. É, isso aí. Beleza. Então o que acontece? A gente vem numa transição, né, de gerações e a gente precisa entender o que a geração antiga falhou para chegar no que nós estamos hoje. Porque às vezes eu vejo a geração antiga condenando a atual, mas ela tem que entender que a atual é fruta da antiga. Isso aqui precisa estar bem ciente. O que a antiga às vezes falhou? O Brasil vinha numa questão econômica muito difícil, né? As coisas eram muito difíceis. E a revolução tecnológica foi muito rápida. Então você via o vizinho com televisão, com carro, você queria ter videogame, essas coisas você não tinha. Então você criou pensando, cara, preciso trabalhar para adquirir. Coisa que lá atrás não tinha. Então, filho de mecânico, filho de pedreiro, funcionário de fazenda, de pedreiro, você pergunta para ele o que ele queria ser quando crescer. Eu quero ser pedreiro igual meu pai, quero ser caminhoneiro. O orgulho dele é falar que ele queria ser caminhoneiro igual o pai. Verdade. Então, assim, aí começou a ter essa questão de tecnologia e muita coisa. E aí começou a ver a ambição. E aí muitos pais falam, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive. Vou trabalhar. Então começou a focar muito no dinheiro. No ter. No ter. E aí, isso, o que aconteceu? Deixou a gente perder a mão nos princípios, valores e de preparar os filhos para o casamento. Então começamos a preparar eles só para o mercado de trabalho. Então os jovens hoje estão produzindo igual nunca. Igual nunca. Mas estão mais infelizes do que nunca, por causa da incapacidade de formar uma família e criar filhos. Que é onde vem a verdadeira felicidade. Por quê? Se na empresa, por melhor que você seja funcionário, se você morrer, no máximo que a empresa vai fazer é mandar uma coroa de flores. Agora, na sua família, se você morrer, de fato, você vai ser sentido a sua perda e a sua ausência. Um buraco, né? Então, tem um nível crescente de mulheres depressivas em poderes aquisitivos altos. Por quê? Antigamente, as mulheres estavam em casa, então elas cozinhavam, lavavam, e elas sabiam que a presença delas ali era insubstituível. Então, vários casos que eu acompanho, né, e que eu já presenciei de famílias próximas, onde a mulher morria, os filhos eram dados para adoção. Tipo, não tem nem questionamento. Eu não dou conta de cuidar disso aqui sozinho. Então, era dado para adoção. Então, assim, a presença dela, ela tinha consciência de, meu Deus, eu tenho um propósito aqui. Se eu não estiver aqui, essa família não anda. Esteio da casa, né? Essa família não anda. É verdade. Aí, o que aconteceu? Agora, com poder aquisitivo, em empresários, homem com poder aquisitivo maior, o cara tem 2 filhos, o filho fica na escola integral o dia inteiro, ele tem uma secretária pra ele, tem babá, tem faxineira pra casa, a mulher pensa, se eu morrer, amanhã faz 2 dias. Ninguém sente minha falta, eu não sou necessariamente aqui. É verdade. Você entendeu? E aí ela começa a entrar em crise existencial. A não ser que eu tenha uma profissão, que eu tenha meu reconhecimento lá fora, aqui dentro eu não vou ter. Mas tem o outro lado, né, que a mulher, com toda razão, fala, não, eu vou adiantar minha vida, né, porque amanhã ou depois meu marido morre, eu fico aí, né, sem nada, com filho e tal, e eu preciso de adiantar meu lado econômico também. E aí, Sim. doutor? Não, igual eu falei, cada caso pode acontecer isso, mas hoje a gente sabe muitos casos, quando o marido morre, se ele tem um emprego, alguma coisa, a pensão vai pra esposa, né? Então, assim, isso aí ela tá resguardada dependendo da profissão ou da carreira do marido. Legal, né? E a sociedade já pensou nisso. Mas na grande maioria, a função da mãe é mais insubstituível que a do pai nos primeiros dias. Né? O que aconteceu infelizmente, a questão econômica tá falando mais alto. Então tem mulheres que têm crise porque não se sentem completas ficando em casa cuidando dos filhos. E pra mim, cuidar dos filhos é uma das profissões mais difíceis da vida, é educar um outro ser humano. Preparar ele pra viver nessa sociedade doentia. Resumindo, viver não é fácil. Ó, tem tanta pergunta, a gente poderia soltar uma pergunta aqui, por que alguns casais continuam juntos, infelizes, né? Tem muita coisa aqui que a gente poderia perguntar, mas nós vamos deixar pra próxima, né? Doutor, já passou, meu Deus do céu, pensei que tinha passado 10 minutos. Não, a conversa é muito boa e é por isso que rende o assunto. Olha só, são 6h58 agora, finalzinho já do nosso OX da questão, e eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, mais uma vez ao Dr. Thomas Ivazak, psicólogo,
psicólogo, que sempre que vem aqui nos atende tão prontamente. Como ele disse, né? Já sou de casa, Exato. já me sinto em casa e a gente também já tem ele aqui. Já temos como amigo aqui a sua participação, é muito bem-vinda aqui, Legal. é muito precisa nesse programa. Muito Os bom. ouvintes notam, né? A gente nota aqui a audiência, que a audiência elogia muito quando o senhor Legal, vem aqui, muito viu? Então é muito importante. A Damares deixou aqui, nós precisamos ler isso aqui que ela deixou, ela fez com muito carinho, né? Isso. Então a Damares, a nossa produtora, ela escreveu aqui: nada melhor do que encerrar o dia com uma dose extra de romance, né? Seja para os apaixonados que vão celebrar juntinhos no sofá, ou para os corações sonhadores que acreditam no amor, Ed. Pensando nisso, preparamos 3 opções de filmes que prometem reflexões e suspiros. Eu quero. Perfeitos para essa noite especial. Um deles, A Prova de Fogo, Muito bom. Quarto de Guerra Já vi também. e Eu Só Posso Imaginar. Prepare a pipoca, escolha o filme, aproveite o clima de romance. Eu gostaria do William Rocha para dizer agora com quem você ama. Por favor, William. Com quem você ama é a frase. Diga. Com quem eu amo? Não, com quem você Diga, ama? com quem você ama. Repete. Com aquela voz romântica. Com quem você ama? Pronto. Final aqui de mais uma edição do nosso O X da Questão. Doutor, ele deu uma aula aqui hoje, né? Não, foi Maravilhosa. sensacional. Maridos, esposas, namorados e namoradas. Isso. Printe essa entrevista de hoje, né? E para aplicar na sua vida, né? Exatamente. Sabe, né? Quem sabe não, certamente vai te ajudar muito. Um bom ensinamento. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. senhor. 6h59, final do X da Questão. Este é o X da Questão. Rádio Imprensa. Boa noite, Newton Boa Pereira. noite, até amanhã, 7h no Imprensa Livre. Boa noite, William Rocha, com a voz romântica agora. Muito boa noite para você, ouvinte. Até amanhã, às 7 da manhã. Ótima noite, super romântica para você. Vem aí o Toca Mais, da sua imprensa. Termina aqui o X da Questão de hoje. Confira mais informações pelo site imprensamadureira.com.